Bom dia, bom dia, bom dia. O mercado ele já abriu e nós vamos fazer a operação de acordo com a nossa estratégia, tá? Estratégia de operação. Para você fazer a operação, primeiro você vai colocar os seus dados de acesso, login e senha, e vai colocar o nível. Se você adquirir o meu curso, você sabe como configurar esses níveis aqui, tá? Então, eu vou colocar nível 10 para cada nível, uma quantidade de contrato. Nível 10, quantidade de contratos são 10. E o que é que nós vamos fazer? Bem, o mercado ele já abriu, estamos aqui esperando a movimentação do mercado. Lembrando que já traçamos aqui nosso suporte, nossa resistência, algumas linhas que são importantes, né? Verificamos aqui ó, que ele saiu, que ele está fora de uma tendência, uma tendência de queda, né? Uma LTB, uma tendência de baixa. Ele saiu, ele deu uma ultrapassada, mas dentro da nossa análise, de acordo com os meses, né, com os dias de operações anteriores, ele dá essa fugida, mas a tendência é que ele volte para esse canal de LTA, de LTB, tá? Canal de baixa. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos esperar para fazer a nossa primeira operação quando? Quando aparecer o nosso indicador. Ó, apareceu já o primeiro indicador aqui, ó, que foi um tracinho vermelho. Tá vendo aqui, ó? Esse traço vermelho, primeiro indicador. Aí ele apareceu um traço vermelho, mas o outro apareceu mais para cima. Aí agora ele apareceu o segundo traço vermelho. Vamos esperar o segundo traço vermelho para ele poder abrir aqui um traço vermelho para começar uma escada para baixo. Essa escada aqui ele começou, mas essa escada ele está subindo. Então a gente precisa esperar a escada começar a descer, tá? Se ela não descer, ela vai fazer primeiro uma volta para depois começar a descer. Se ela for de acordo com a análise que nós vimos de entrar no canal de tendência de baixa. Elton, então o que é que nós fazemos até lá? Simplesmente só espera, apenas espera, tá? Nesse momento o mercado ele nem tá descendo, nem está na tendência de baixa, nem está numa tendência de alta, ele está dentro de uma zona, está dentro de uma zona, tá vendo? Ele respeitou esse suporte, se respeitou essa resistência, ele está nesse meio. O que nós vamos esperar, o que nós vamos aguardar, é que ele de fato abra a nossa tendência, que no dia de hoje nós vamos aguardar ele abrir uma tendência de baixa. Mas para isso eu vou esperar os sinais, ok? Nós não consideramos os sinais do dia anterior. Esse aqui é o sinal do dia anterior. Nós não consideramos esses sinais, consideramos os sinais do dia corrente, do dia atual. Então, ele abriu primeiro aqui, ó, traço, e agora ele está indo em direção a essa tendência de queda. Mas vamos continuar aguardando. E eu vou deixar gravando durante todo o período, e na hora da edição eu vou acelerar o vídeo para ficar mais fácil de compreender. Mas nós vamos testar, vamos treinar, na verdade, não é testar, é treinar. Nós vamos treinar essas entradas, as operações, até o ponto de você conseguir identificar as entradas de forma muito clara. Você entender de forma bem clara qual é a hora que nós devemos entrar, tá bom? Então vamos só aguardar o momento da entrada. Olha, o que nós vamos fazer agora? Tá vendo que ele está numa área de
resistência, né? Um suportezinho aqui, que é um suporte que bateu várias vezes no dia anterior. Então ele respeita bastante isso. Mas veja que ele abriu mais um sinal. Tá vendo aqui? Esse sinal de queda. Sendo que ele abriu esse sinal de queda, mas ele tocou nessa região, que é uma região de suporte muito forte. Por mais que ele tenha aberto, ele ainda não criou a escadinha de queda. Ó, ele criou o primeiro, subiu, criou a segunda, desceu um pequeno, criou de novo. Ok, o que é que eu vou fazer, Elton? Beleza, nós vamos entrar na operação quando terminar esse candle, tá? Por quê? Porque aí ele já vai ter feito um movimento da operação que nós queremos. Ó, entrou com o sinal do Tzinho do dia anterior significa que o mercado ele vai descer, ele vai entrar em queda. Isso é isso é um indicador. Nós temos a nossa linha de indicador de que o mercado realmente vai cair. Nós temos também a informação visual de análise de gráfica de que ele pode voltar para essa região da tendência de baixa, como vimos, né? Ele voltar para essa região. Então, se isso tudo se confirmando, nós fazemos a nossa entrada. Então, vamos esperar, porque ele está nessa região, ele tá respeitando muito essa região. E então, vamos esperar o próximo candle. Lembrando que ele formando uma escadinha, estando nessa região, significa que ele quer romper essa região. E com todas as informações que nós já analisamos, então vamos esperar a próxima abertura do candle. Na próxima abertura do candle, ele indo a favor da queda, aí nós abrimos nossa operação. Mas não entre agora. Espera a operação se confirmar. Então, vou esperar que ele termine esse candle, vou esperar o próximo candle, porque para que nós possamos perceber se ele vai fazer o pullback, o que é o pullback? Ele levanta, só faz uma alta, desce, depois ele vem a metade do caminho, depois para descer novamente, tá? Então, basicamente, ele está chegando aqui, ó, na metade do caminho. Quando ele chegar na metade do caminho, se ele conseguir romper esse caminho, ele sobe. Se ele não conseguir romper, aí ele vai para onde nós queremos. Então, vamos esperar esse candle terminar e abrir o próximo candle. Abriu o outro candle e veja que a escadinha agora está começando a descer. Viu? Essa escadinha está começando a descer, mostrando que a tendência é que ela realmente cai. Elton, então eu entro agora? Sim, pela tendência, pela análise, nós fazemos a nossa entrada. Então vamos lá. O nível, quantidade de contratos, nós analisamos e aí eu vou fazer a minha entrada. Lembrando que essa entrada, ela vai ser uma saída automática. Ela vai ter uma saída automática. Qual a saída automática? Ele vai vir aqui para a área onde tem um suporte, ele batendo aqui, nós vamos bater a nossa meta. Agora, se ele voltar e bater aqui, aí ele bate o nosso stop loss e aqui é o nosso prejuízo, nossa perda. Mas, como nós estamos vendo, né, nós estamos fazendo a operação segundo uma metodologia. Essa metodologia é dos níveis de entrada com os contratos e também estamos analisando o mercado por um todo. Elton, também tem outra informação. Lá em cima está mostrando que o mercado está em alta. Mas lembre-se, isso aqui é do dia anterior, isso foi de ontem. Isso não significa que o mercado hoje está todo verde, porque o mercado ele só abre às 10, dá lá para as 10, 10 e 20 da manhã.
Então, isso aqui é referente ao dia de ontem, como foi o mercado no dia de ontem. Então, se você logo pela manhã, você abre a sua plataforma e olha aqui para cima e vê tudo verdinho antes das 10h30 da manhã, aí você diz, o mercado está em alta. Não, isso aqui é relativo ao dia de ontem. Não quer dizer que nós estamos operando com o dia de ontem. Nós estamos operando ainda com o mercado fechado, o mercado ainda não abriu, e nós estamos operando de acordo com a análise gráfica que é a análise referente às tendências. A tendência é que ele volte para essa área aqui, para esse canal de queda, tá? É uma tendência, não é uma certeza, é uma tendência. Então, qual é o segundo, qual é o segundo parâmetro que nós levamos em consideração? Essa linha aqui, que é configurada, essa linha ela é configurada para mostrar quando o mercado ele realmente está com a tendência, né, de queda. Então ele abriu a escada, subiu e começou a escadinha de queda. Elton, isso quer dizer que ele realmente vai cair? Não, não quer dizer que realmente isso vá se confirmar, mas é um indicador forte de que ele vai realmente seguir essa tendência de descer, de cair, tá? Não é nada certo, confirmado, mas é algo que você precisa abrir a sua operação e manter a sua operação, que é algo muito importante, é você manter a sua operação independente do que você esteja vendo. Elton, estou vendo que o mercado ele não está indo ao meu favor. Não. Se você abrir a operação, se você fez toda essa análise, a análise ela foi feita do dia anterior para o dia de hoje, com os indicadores, tudo isso está sendo favorável, então você faz aquela entrada de acordo com o que foi analisado. Você não vai fazer uma entrada do nada, você vai esperar, você vai ter paciência, e aí você vai fazer a operação até ela bater, seja no seu stop gain ou seja no seu stop loss, mas você vai manter a operação aberta até finalizar o gain ou loss, ok? E aí a gente permanece na operação. Veja que a operação ela não está 100% indo ao nosso favor direto. Então, Elton, eu estou vendo aqui que ela está voltando. Aí você mantém a sua paciência, respira fundo e mantém a operação como nós falamos. Nós vamos manter essa operação, seja no game ou seja no loss, nós vamos manter essa operação até o final.
Então, pessoal, nesse momento, nós estamos vendo aqui uma situação de continuidade da tendência de alta. Veja que em algum momento ele começou a mostrar tracinho de que o mercado vai subir. Ó, em algum momento ele começou a mostrar o tracinho de que o mercado vai subir. Então, no dia de hoje, no dia de hoje, apareceu o primeiro fundo aqui, ó. Primeiro fundo. Aparece o fundo, aí você faz a sua entrada de acordo com o que apareceu, fundo, beleza, então subir. Só que eu não entro a favor do F porque eu tenho uma sinalização aqui dizendo que o mercado ele vai descer, então eu não entro. Mas agora ele começou a dizer, olha, eu confirmo que o mercado ele vai continuar subindo. Ele está aparecendo aqui essa setinha que o mercado vai continuar subindo. E ainda não são 10 horas, são 9 horas e 40 minutos, tá? São 9 horas e 40 minutos. Sendo que esse tracinho verdinho que estava aparecendo, ele não se confirmou ainda. Ainda a tendência é que ele desça, que o mercado desça. Então eu não fecho a minha operação, eu continuo. Até porque, lembra que uma vez que você entrou na sua operação, você fez toda uma análise, e essa operação você mantém ela aberta. Seja para você sair com alguém ou seja para você sair com loja. Por quê? Porque isso vai manter uma disciplina. Isso vai manter você disciplinado e dentro da sua gestão de risco. Dentro da gestão de risco, que você já aprendeu, você está mantendo a sua disciplina. E isso no mercado financeiro é o mais importante, é você manter essa disciplina, independente do que você esteja vendo no mercado. Uma vez que você fez a sua operação, você entrou com a sua operação, você vai acreditar na sua operação, você vai acreditar na sua análise e vai esperar o resultado, ok? Agora ele já abriu uma escadinha, a tendência de alta, né? Ele abriu já a escada da tendência de alta. Apareceu o fundo, abriu a escadinha da tendência de alta e a escadinha da tendência de baixa, ela foi superada. Elton, o que quer dizer com isso? Quer dizer que o mercado agora ele pode, de fato, confirmar essa tendência de alta e subir o mercado. Pelo menos subir e tocar nessa área aqui, nessa linha, que é uma linha de resistência. Ele pode tocar aqui e começar a descer. Ou ele pode continuar e romper essa linha e continuar subindo. Mas ainda não deu 10 horas. Está entre aquele período que eu falei para você, entre 9h30 e 9h50, que às vezes aparece uma notícia e mexe com o mercado. Mas a operação ela permanece até você chegar. Como eu já falei, você permanece na operação, mantendo a sua disciplina dentro da sua gestão de risco e você espera a movimentação do mercado a seu favor. Se o mercado for a seu favor, muito bom, parabéns. Se o mercado ele não for a seu favor nesse dia, também está tudo certo.
treinar, 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 ou seja, operar, 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 até se tornar um trader vitorioso, trader de sucesso, trader que faz muito dinheiro. Mas para se tornar esse trader, você precisa manter uma disciplina rigorosa. E essa disciplina é exatamente isso que nós estamos aprendendo nessa aula. É analisar o mercado, independente se o mercado for a nosso favor ou não, mas manter essa, esse sentimento de que está tudo certo, eu estou dentro da minha gestão de risco, respira, deixa o mercado se movimentar e analisa o que o mercado faz, o horário que o mercado está sendo mexido, né, o que está acontecendo com o mercado. Começa a analisar tudo isso. Todos os dias você fazendo as suas operações, vai chegar um momento que você vai se tornar uma pessoa muito, muito boa nas suas operações, porque tudo que você foca se expande e quanto mais você treina, quanto mais você opera, mais você consegue identificar de forma muito fácil a previsão do mercado. Perceba agora que está faltando pouco mais de 9 minutos para as 10 horas e o mercado começa a ficar todo branco. Quando ele começa a ficar todo branco, é porque o mercado está se preparando para abrir. Ou seja, a Bolsa de Valores do Brasil ela está se preparando para fazer a sua abertura do dia de hoje, 29/10. Então, quando ela fica todo branco, quando ela fica todo branquinho, porque ela está zerando as informações do dia anterior para começar o pregão do dia atual. Então, esse horário entre 10 para as 10, 10 até as 10h15, você vai ver que ele vai zerar esses números do dia anterior e vai começar a abrir os números do dia de hoje. Lembrando que o mercado, ontem, ele fechou exatamente aqui. Ele fechou nessa região. Então, significa dizer que se ele fechou nessa região, o mercado agora está em queda. Uma leve queda. Pequena, mas ele está numa leve queda em relação ao fechamento do dia anterior. Então, ele está na área de fechamento do dia anterior. Como nós analisamos, ele tem uma tendência de voltar para o canal de LTB, né, que é a baixa do mercado, né? Então, ele está na região de fechamento do dia anterior, o mercado está zerando todas as informações do dia de ontem, e quando der 10 horas, 10 e alguma coisa, ele vai abrir. Quando o mercado ele abre, ele dá uma movimentação muito boa, geralmente a favor do que está acontecendo. Por exemplo, nesse momento que está acontecendo, o mercado está em alta. Quer dizer, em relação ao dia anterior, ele está numa leve queda. Mas na operação de hoje, ele desceu, mas voltou a subir. Então, com o fundo lá embaixo, abrindo a minha linha, que é a minha linha do Hilo, de tendência de alta. Se eu tenho uma tendência de alta, então aqui ele está mostrando que o mercado pode subir, que o mercado tende a subir. Porém, o mercado ainda não abriu. Você vai ver que o mercado ele vai começar a abrir
E quando ele começar a abrir, ele vai dar um pequenas travadinhas. Aí você vai perceber que esses números aqui eles vão desaparecer. Nos Estados Unidos, ele tende a ficar mais verde, ou seja, as informações, porque os Estados Unidos ele abre só depois das 10h15. Agora, no mercado brasileiro, ele vai abrir às 10 horas. E veja que o mercado quase não se movimenta. Ele está esperando a abertura do mercado para ele realmente tomar uma decisão de mexer realmente com o mercado, se ele vai subir ou se ele vai descer. Mas é importante você observar isso todos os dias para que você tenha maior consciência de que como é que se movimenta o mercado, né? Então, estamos aí faltando 5 minutos para as 10 horas da manhã, faltando 5 minutos para as 10 horas da manhã, e vamos ver para onde o mercado ele vai realmente ter o seu papel, seja de alta ou seja de baixa. Vamos analisar e esperar o mercado agir, tá? Fica atento a esses números aqui que estão zerados e ao reloginho. São 9 horas e 55 minutos. Fica atento a esses números zerados e ao relógio. E vamos observar que esses números vão começar a mudar. Quando esses números começarem a mudar, o relógio ali você vai ver exatamente a hora que esses números começam a mudar e que o mercado ele começa também a ter uma movimentação. Olha, nesse momento, ele abriu um T, que é de topo. O que significa esse topo? Significa que é mais um indicador de que o mercado ele tende a ter uma baixa, uma queda. Porém, ele ainda não abriu de novo a linha do Hilo. Como ele não abriu a linha do Hilo, ele só está dando uma informação prévia, que pode ser que ele realmente continue descendo, ou ele continue fazendo esse movimento de alta. Mas como ele não faz um movimento de alta 100%, ele faz aquele pullback, ou seja, ele dá uma descida para depois continuar subindo, possa ser que seja um pullback. Ou, de acordo com a nossa análise gráfica, que aí é uma análise gráfica, não seja um pullback. Ele realmente esteja voltando para essa zona aqui, que é essa zona que ele passou esses últimos meses dentro dela, tá? Então agora vamos só esperar o mercado abrir e ver qual a movimentação que ele vai fazer de verdade. O mercado está começando a abrir, quase que completo. São 10 horas e 4 minutos. Veja que agora sim o mercado está abrindo, quase todas as ações estão abrindo em alta. Agora você pode até ter mais uma informação. Ó, o mercado hoje abriu em alta. Então veja, tá quase tudo verde, quase tudo verdinho. Então o mercado abriu alta. O que é que acontece? Agora disparar uma alta. O mercado de fato abriu em alta. Então a tendência aqui é que ele dispare, rompa esse suporte, essa resistência, na verdade, rompa essa resistência, e aí ele vai operar
para a casa dos 133.600, 136.600 e alguma coisa. Mas o mercado agora sim, eu posso dizer que o mercado, por um todo, ele está em alta, tá? Se o mercado está em alta, ele apareceu um T, então daqui a pouco ele vai aparecer um F, um Fzinho aqui que é um fundo. Ele criou um topo, criou um fundo e vai aparecer o F, tá vendo? Acabou de aparecer o Fzinho. Então, se aparecer um F e ele está na minha linha de risco de alta, agora a tendência é que ele realmente suba e rompa aqui essa linha. E qual seria a minha entrada? A minha entrada seria uma entrada de compra, né? Entraria comprando. Por quê? Porque ele confirmou, ele abriu o F, eu estou na minha linha de hilo de alta. O mercado, ele está dizendo que está em alta, né? O mercado abriu em alta, e a tendência agora é que ele realmente suba, tá? Então, a nossa operação tem tudo, ou pelo menos de acordo com a análise gráfica, tem tudo para ser um OS, porque ele vai alcançar esse stop aqui, tá? Mas, mesmo assim, alto. Mas se eu já estou vendo essa análise, se isso já está sendo configurado de que eu vou levar um stop, eu não devo parar, zerar, cancelar minhas ordens e zerar? Não, você deve permanecer, porque é exatamente aonde vai entrar a sua disciplina. Você tem a sua gestão de risco e está dentro da sua gestão passar por esse processo. No dia que você sair positivo, muito positivo, parabéns. No dia que você sair negativo, parabéns, porque você está mantendo aí a sua disciplina, tá bom? Então, vamos só deixar agora o mercado agir e esperar. Agora não tem muito o que fazer, na verdade, não tem nada o que você possa fazer. Se nós já analisamos o mercado, a abertura do mercado, a, a tendência que se abriu, ele criou um topo do dia de ontem. Dia de ontem não vale nada para a gente, só vale o dia de hoje. Então ele criou um fundo. Nesse fundo ele foi até essa área, que é 133.458. Veio, criou, isso é o topo, criou um fundo. Esse fundo aqui, ele mostra que o mercado ele vai subir, então foi exatamente o que aconteceu, o mercado deu a subida. Só que nossa entrada é de descida, ou seja, a nossa entrada é de queda, que o mercado vai cair por conta não desse movimento, mas pelo macro. Qual é o macro? O macro é esse aqui, ó. Esse é o macro. O mercado está numa tendência de queda. Ele vem numa tendência de queda há muito tempo, tá? Então, ele está nessa região aqui, que é uma região bem forte, mas ele tende a vir para cá, ó. Ele tende a vir para essa região. Alto, vai vir hoje? Não, pode ser que ele leve 2, 3, 4 dias para vir para essa região. Mas a tendência é que ele volte para essa área, tá? A tendência é que ele volte para essa área. Então, a nossa operação, ela foi visando o macro, tá? Foi visando o macro. Foi também na hora que nós entramos, estava na tendência de queda, o Hilo estava negativo, tinha já aparecido as informações do T, de que ia realmente entrar em queda. Então, fizemos a nossa operação de acordo com o macro. E a nossa quantidade de pontos é 250 pontos. Então, ele precisa se movimentar 250 pontos a favor ou contra, mas é os 250 pontos. E até lá, eu não movimento, eu não mexo, eu simplesmente só aguardo o mercado fazer o seu papel, que é a sua movimentação. Bom, então vamos agora aguardar e ver o final, né, dessa operação que nós fizemos.
E aí, pessoal? Tá vendo aí a movimentação do mercado? O mercado está empurrando ah, as ações, né? Ou seja, o mercado está indo para aquele canal de LTA, de LTB, perdão, tendência de baixa. Então veja como ele abriu um candle fortíssimo para levar o mercado para a zona que para o canal de LTB que foi configurado já há uns dias. Então isso aí é muito forte. Ao mesmo tempo que ele chegou nessa região, que é uma região muito forte, veja que ele bateu outras vezes, olha, ele bateu uma, bateu duas, e assim que ele bate, ele sobe. Assim que ele bate aqui nessa região, deixa eu colocar mais uma linha aqui, porque essa linha aqui vou levantar essa linha aqui. Assim que ele bateu nessa região, ele bate nessa região aqui. Assim que ele bate nessa região, que é 133,022, ele não conseguiu romper essa região ainda. Então, assim que ele toca nessa região, ele é como se fosse um imã. Tocou, volta. É uma área muito forte, aonde ele não quer ultrapassar os 133 mil. Ele não quer ultrapassar esse ponto, cair para 132. Então, é uma região fortíssima, muito forte. Mas, mas mesmo assim, perceba que o mercado ele não rompeu ainda, ou pelo menos para acima dos 133.500. Ele está nessa região, entre 133.500 e 132. Se ele romper a linha dos 132, ele vai vir para esse canal. Ele vai vir para esse canal. E aí nós batemos a nossa meta, tá? Mas, mesmo assim, o que é que nós fazemos? Nós permanecemos esperando a movimentação do mercado até o mercado ele fechar a minha operação. Seja a minha operação com nós, seja a minha operação com o Guerra. Mais uma vez ele abriu um T, ó, meu indicador ele abriu um T. Esse T que ele abriu, ele também trouxe uma informação no meu indicador da linha de que o mercado ele realmente vai descer, mas ele agora está numa outra região, que é uma região lateralização. Tá vendo? Ele está entre desce, sobe, até uma hora que ele não vai conseguir ficar nessa região. Ou ele vai estourar, romper para alta, ou, como nós já vimos nos dias anteriores, até nos meses anteriores, ele romper essa linha aqui e entrar no canal de baixo. São 10 horas e 24 minutos. Então já estamos aí com a operação em aberto, faz mais de uma hora que a operação está aberta e ele não bateu ali na minha saída nem na minha entrada, né? Ou seja, nem bateu meu stop loss, nem bateu meu stop gain. Se você der um clique aqui, ó, ele vai mostrar a quantidade de pontos. Ó, 250 pontos. 250 pontos. Ou ele anda 250 pontos e bate a minha meta, ou ele não anda 250 pontos. Então, nós estamos esperando ele andar esses 250 pontos, seja para alta, seja para baixo, seja para o gain, seja para o loss, tá?
Então, pessoal, tem dia que o mercado, ele realmente é bem indeciso. A palavra é exatamente essa. É um mercado bem indeciso, onde ele não toma um posicionamento. Haja vista que ontem, aí nós olhamos para o dia de ontem. O que aconteceu ontem? Ontem ele tomou um posicionamento de alta muito forte. Ele, logo pelo mercado, pela manhã, ele já se posicionou, né, numa tendência de alta. Por quê? Porque ele estava dentro daquele canal. Mais uma vez eu vou mostrar. Ó. Tá vendo o canal? Ele estava dentro do canal e ele vai se movimentar dentro do canal. Uma hora ele vai bater aqui embaixo e vai bater lá em cima e vai voltar para bater lá embaixo. Isso ele mantendo a sua regularidade. Então, ele estava lá embaixo, veio, subiu e ontem ele teve um posicionamento de alta muito forte. Mas o dia anterior, ou seja, ontem, ele ficou lateralizado nessas duas regiões. Ele ficou lateralizado entre 131.500 e 132.200. Ele ficou lateralizado. Mas antes desse dia, ele já não estava nessa região, ele já estava em uma região menor e ele teve uma movimentação maior. Então, o mercado ele tende a ser repetitivo. Então, se ontem ele deu essa alta e ontem ele manteve lateralizado depois de uma alta também, então significa que possa ser que hoje ele dê essa lateralizada. Então, ele está dentro dessa região aqui. Mas, como nós já vimos anteriormente, ele deu até uma fugida aqui, ó, do canal. Vamos ver aqui, ó. Ele deu uma fugida do canal. Ele permaneceu um tempo lá, longe, fora do canal, e depois ele voltou. Passou um tempo ali entre indo e vindo, até que ele voltou de novo para o canal. Isso foi no começo do dia, no final do dia ele voltou de novo para o canal. No dia 2 de outubro. Nós estamos no dia 29 de outubro. Então, ele voltou para o canal e aí, ó, desceu, manteve-se lá dentro do canal, só desceu e hoje, de novo, ele fez aquele movimento de sair do canal. Saiu do canal. Saiu ontem, hoje ele está nessa zona de lateralização, ele nem está ultrapassando 133.500 e nem está ultrapassando 133. Ou ele está dentro dessa indecisão. Uma hora ele vai, uma hora ele volta, uma hora ele vai, uma hora ele volta. E nós estamos exatamente com nossa abertura da operação no centro, no meio entre um e outro. Então, se eu estou no centro, no meio entre um e outro, veja que no centro, se eu for pegar aqui ó, a quantidade de pontos, ó, eu vou trazer aqui, ó, do centro para cá, dá 100, 202 pontos. Então, não bate. Não bate. 202 pontos não bate. Ele tem que ultrapassar e vir até aqui, ó. Ele vindo até aqui, aí bate. Ele vai a 253. Mesma coisa aqui para cima, ó. Se ele chegar aqui, não bate. Ele tem que ultrapassar. Nesse caso aqui, ele tem que chegar até a linha. Pronto. Se ele chegar nessa linha aqui, é porque eu também estou para baixo, né? Vou puxar um pouquinho para cima. Ó, aqui para cá. Ele tem que ultrapassar essa linha. Isso, ó. Ele ultrapassando essa linha, aí, ou seja, ele faz o fechamento no meu loss. E ele ultrapassando essa linha, ele faz o meu fechamento no meu gain. Mas estamos exatamente no centro dessa confusão toda do mercado que não tomou nenhum posicionamento e possa ser que ele passe o resto da manhã toda nessa indecisão de para qual lado ele vai caminhar. Elton, essa operação está demorando horrores. Tem dia que a operação realmente vai demorar bastante e vai ter dias que a operação vai ser muito prática. Elton, e se não tivéssemos feito aquela entrada? Porque nós entramos nesse candle aqui, tá? É bem interessante você também observar. Entramos nesse candle. Então, se eu tivesse feito a entrada na abertura desse candle por esse patamar aqui, geralmente nessa região aqui, aí sim teríamos batido. Mas entenda que a nossa operação ela foi de acordo com a,
a nossa análise do mercado e com a nossa metodologia. Então, não tem nada errado com a nossa entrada. Vamos supor que eu tivesse esperado esse T aqui. Se eu tivesse esperado esse T, a minha entrada seria basicamente a mesma. Seria mais ou menos nessa mesma área aqui, um pouquinho antes ou um pouquinho depois, mas seria nessa região, por volta disso aqui, ó. Por exemplo, poderia ter sido aqui, e daqui para cá ele poderia até ter batido, porque ele não bateu por muito pouco. Ele não bateu por muito pouco. Quer dizer, muito pouco. Ó. Ou é muito ou é pouco, né, galera? Pelo amado lugar. Então, deixa eu te mostrar aqui. Ó, usei lá com 1.200. Ele foi até aqui, ó. Pronto. 236 pontos. Ficou faltando apenas 15 pontos para ele me dar o meu gain. Apenas 15 pontinhos e ele dava o gain. Mas faz parte do mercado, né? Faz parte das operações. Então, continuar a deixar o, a operação em aberto e esperar. Não tem o que fazer. É definitivamente continuar aguardando o final dessa operação. Aí, pessoal, enfim, chegou lá aonde nós queríamos e bateu o nosso stop gain. Então, muito bom. A análise que nós fizemos, uma análise muito bacana. Mais uma vez, olha, ele tocou a primeira, voltou. Tocou a segunda, voltou. Tocou a terceira, passou um pouco, mas veja como ele está retraído. O que importa para nós é que ele bata ali os nossos 250 pontos. Bateu os nossos 250 pontos, ele sai de forma automática. Veja que ele fechou a operação de forma automática e nós ali permanecemos com o nosso gain e ele está voltando para aquela área que nós já tínhamos visto, né? E tínhamos feito essa análise de que a tendência é que ele volte a entrar nesse canal de LTB. Exatamente isso que ele está fazendo agora, tomando uma direção de voltar esse canal de LTB. Por isso que é tão importante você aprender o curso Top Trade Brasil, para você traçar essas linhas, você entender de fato o que é que acontece com o mercado e fazer as suas operações de forma assertiva. Às vezes vai demorar um pouco, outras vai ser mais rápido, mas o importante é que você tenha total controle sobre o seu emocional e mantenha a disciplina para se manter no mercado o quanto for necessário com a abertura daquilo que você, com a abertura da operação que você analisou antes de fazer, ok? Então, muito bom o dia de hoje e até amanhã, se Deus assim permitir. Forte abraço.